Bom, eu acho que eu não deixei claro o quanto que eu tava ansioso pra ver esse filme, certo? Que tal a gente bater um papo sobre o novo filme de Chainsaw Man? Bem-vindos a mais um episódio do Diário de um Otaku Velho. Eu sou o Otaku Velho. O meu diário, ele é um podcast semanal para eu basicamente vir falar sobre qualquer coisa que eu queira falar. Se eu tiver reflexão sobre algum dado tema, é aqui que eu vou falar. Então, já se inscreve se você tá me ouvindo pelo YouTube e deixa aquele seu joinha. E, por favor, me siga se você estiver me ouvindo no Spotify. Sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje, que é sobre esse maravilhoso filme Chainsaw Man, Arco da Race. Bom, originalmente, eu queria que esse podcast ele fosse mais um especial de Halloween. Eu tava já assistindo o Verão que Hikaru Morreu e esse ia ser o podcast que vocês iam estar ouvindo hoje. Ele ia ser o primeiro podcast de review desse programa. Mas aí, enquanto eu escrevi o roteiro desse podcast, eu acabei indo ver esse filme no último sábado e depois de eu assistir esse filme eu desisti. Eu desisti completamente de fazer um podcast sobre o Verão que Hikaru Morreu e fazer um especial de Halloween e eu decidi que eu tinha que falar desse filme. Porque agora eu tô no pique pra falar sobre o Arco da Race. Mas, antes de tudo, esse episódio vai conter spoilers. Então, toca aí a sirene. Se você ainda não viu o filme, eu recomendo fortemente que você vá ao cinema assistir esse filme. Esse filme é muito bom e ele vale cada centavo que você está investindo nele. Bom, uma vez dado o aviso, a gente pode começar. Bom, pra mim é muito difícil começar falando desse filme sem contar um pouco da minha experiência pessoal com o mangá, porque eu fui uma das pessoas que tentou acompanhar essa série enquanto ela era publicada na Shonen Jump, e fui uma das pessoas que leu em scans de qualidade duvidosa. Se você não sabe do que eu tô falando, essa série ela foi originalmente marcada por um monte de polêmicas na época que ela foi lançada, devido à sua tradução de fã. Porra, era bizarro. E eu meio que eu tô sendo muito generoso quando eu falo que essa série, ela tinha uma qualidade duvidosa, ela era cheia de problemas. Basicamente, ela se tornou outra série com a tradução que foi feita. E por conta desse contato inicial que eu tive com a série, eu nunca voltei pra ler Chainsaw Man. Então, eu não sei os eventos que acontecem em Chainsaw Man após esse filme. E meio que a tradução, ela introduziu uma série de diálogos e comentários duvidosos. Foi como eu disse, ela transformou a série em uma coisa completamente nova, uma coisa completamente louca. Era outra série. O personagem ele foi concebido de uma maneira, mas dado a forma como ele foi traduzido, ele se tornou completamente outra coisa. Bom, o Scan ele traduziu e introduziu um monte de referências novas à série e um monte de referências a um certo movimento alemão que ocorreu no século passado. Eu acho que você me entende o problema que tinha nessa série. Ficou tudo distorcido no mangá até onde eu li. E se eu não me engano, eu parei de ler no meio desse arco, que a coisa tava muito insalubre. Me incomodava muito porque eles mudaram muita coisa. Eles mudaram basicamente toda a construção do Denji, que na tradução ele era simplesmente um puta incel. E era chato de você acompanhar porque se você não é um incel, você não consegue ter essa familiaridade com os dramas desse cara. Vendo na tradução original, você entende que um monte de coisa foi cortada, porque na prática o Denji ele não é um incel, ele é um autista. É um autista que não entende como que a sociedade funciona e ele não entende as relações humanas dentro da sociedade. Ele foi descobrindo isso ao longo da série. E essa é a graça da construção desse personagem. O que a tradução fez, que transformou ele num incel que viu o mundo sobre a ótica de um Red Pill. E bem, isso sou eu sendo generoso. Cara, era bizarro. O Denji no mangá, ele tinha uma visão do sexo oposto que ele não olhava pra mulheres, pelo menos nessa tradução, e eu vou reforçar isso o tempo todo, ele não olhava pra mulheres como se elas fossem pessoas, ele olhava pra mulheres como se elas fossem objetos, coisas que ele tinha que decidir com qual brincar. Cara, era grotesco, assim. A tradução, ela conseguia, nos diálogos, acabar com todo o envolvimento emocional que o Denji tinha com as pessoas. Era basicamente todas as cenas que constroem o personagem, que constroem o sentido da história com a Makima, com a Power, eles foram reduzidos a comentários muito esquisitos sobre mulheres. Era pesado você ler essa série. E, bom,
Isso para não falar dos comentários contra minorias antissemitas e, claro, o culto à violência gratuita que tinha nessa tradução. Apesar da violência e do gore fazer parte de Chainsaw Man, a tradução ela tinha um certo culto esquisito à violência. Basicamente, ela pregava dentro da tradução que violência era legal e que tudo aquilo era divertido. Cara, era uma série muito esquisita de ler. Eu lembro que eu terminava de ler e ficava, cara, que merda é essa que eu tô lendo? Que porra é essa? Assim, sobre a questão da violência, ela realmente é parte integrante de Chainsaw Man, não tem como você retirar, mas ela não é um culto, ela é o problema que eles têm que lidar o tempo todo. Nenhum personagem gosta da quantidade de violência que eles estão submetidos. É uma eterna luta pra acabar com o ciclo de violências que eles estão inseridos. E nem de longe a violência era o meu problema, mas o meu problema central é quando a violência ela transpassava a linha da agressividade pro gore, porque eu não gosto de gore, eu acho o gore um recurso de roteiro para filmes de terror, que é para tornar o filme mais agressivo, e me incomoda muito ver o quanto que o gore ele veio ganhando popularidade nas demais séries que a gente tem aí na cultura hoje em dia. Porque o Chainsaw Man ele é só apenas uma que utiliza o gore, apesar dele utilizar o gore muito bem. É diferente, por exemplo, de um The Boys, que até tem uma crítica muito boa, mas essa crítica tá soterrada em um monte de cenas e situações absurdas, violência explícita absurda, a crítica ela fica perdida. E eu acho bizarro porque quando eu escuto sobre essas séries, o que a galera comenta não é sobre a mensagem que tem por trás, é sobre o fanservice da violência, principalmente The Boys e por um acaso Chainsaw Man, a mesma coisa. Chainsaw Man ela tem uma mensagem muito legal por trás, apesar da série ser pesada. Mas Chainsaw Man, a crítica de Chainsaw Man, ela não existiria sem essa violência, simples assim. Mas nem por isso ela deixa de me desagradar, mas eu entendo o papel que ela tem aqui. E entender o papel que ela tem aqui é fundamental para você entender Chainsaw Man. Porque no fim, a violência, a crueldade da sociedade, ela é representada aqui de maneira crua. E tudo nessa série é cru, porque a sociedade tem que ser crua. Porque meio que isso é uma visão do autor. O autor tem essa visão mais crua da sociedade. Chainsaw Man, por um acaso, eu não li, mas eu li outras obras desse autor. Então, ele sempre tem essa forma de representar um mundo muito cru. Isso é muito interessante porque ele acaba sempre escrevendo personagens que são muito humanos. Normalmente, em mangás shounen, o que a gente mais vê são personagens que eles não são humanos, mas eles são feitos para serem um modelo pra gente se espelhar. E você sempre consegue traçar essa mensagem em toda a série shounen que você conhece. Apesar de ter sido esquecido no tempo, Naruto começa com uma mensagem linda sobre trabalho duro para alcançar seus objetivos. One Piece, ela tem uma mensagem para você nunca deixar de lutar pelos seus objetivos. E meio que eu posso ficar o podcast inteiro, basicamente, enunciando as mais diversas séries shounens de sucesso no caso, criando esse modelo para o público seguir. Mas o interessante de Chainsaw Man é que, diferente das outras mensagens, as mensagens centrais de Chainsaw Man, elas não são escritas, elas não são faladas, elas não são jargões e elas não são repetidas o tempo todo. Elas são apresentadas. Então, você vê o problema, você vê a mensagem, você vê a crítica na história. A história, ela tem isso em subtexto. E é isso que é tão interessante em Chainsaw Man. A sua mensagem tá na evolução dos personagens que ela constrói, que ela cria, em como suas ações em suas emoções influenciam na história. Por isso que eu digo que todos os personagens que o Fujimoto cria, não só para essa história, mas especificamente para essa história, eles são muito humanos. Eles têm reações muito humanas. Cara, vamos pensar no exemplo super simples. Eu vou usar um exemplo desse filme que eu provavelmente devo retomar mais pro final, mas tem um certo momento aqui do filme que o Aki, que é um personagem coadjuvante na história, ele salva o seu parceiro demônio. E ele salva ao custo de perder 2 meses de vida. Ele fez isso porque ele é um cara altruísta? Não. Ele só tá cansado de viver na merda de mundo que eles vivem, de ver todas as pessoas que ele conhece, que ele se importa, que ele convive, morrer na frente dele. Ele só tá cansado disso. Ele tá tão quebrado que ele não se importa mais se a pessoa quer viver ou não, se gosta da pessoa ou não. Ele não quer mais ver outra pessoa morrer na frente dele. Ele não quer mais se
sentir que tá perdendo alguém. E assim, o Aki, quando ele é apresentado pra gente lá no começo de Chainsaw Man, ele não é apresentado dessa maneira. Ele é apresentado no típico personagem Ed que tem em toda a série Shounen. E o legal é que a construção dele evolui pra ele deixar de ser esse personagem que foi apresentado. Porque ele tem todos os trejeitos do personagem Ed de séries Shounen padrão. Ele tem um objetivo claro, ele busca poder e ele quer vingança. Mas pro Aki, diferente da maioria dos personagens Eds, os fins não justificam os meios. Ele não tem aquela dualidade que define esses personagens. Ele só tá cansado. E ao mesmo tempo dúbio, porque ele entende que ele só consegue descansar no momento que o objetivo dele for completo. Mas o tempo todo parece que ele tá se questionando se o custo pra ele alcançar esse objetivo tá certo. Se essa equação ainda continua compensando. Ele é um personagem bem complexo e bem interessante. Mas isso é porque, em particular no caso do Aki, ele sente cada morte. Você vê nele, na construção do personagem, cada pessoa próxima a ele que morre, ele sente. É como se uma parte dele morresse junto. E assim, eu não sei se vocês já passaram pela experiência de perder alguém. É isso. Quando você perde alguém muito próximo, alguém muito querido, é como se um pedaço seu morresse junto. Um pedaço que você todo dia sente falta, entende? Então, poucos autores conseguem fazer esse trabalho que o Fujimoto faz. Poucos autores conseguem escrever personagens que você lê e você acredita que eles poderiam, apesar da ficção, ser personagens em um mundo real, convivendo com você. E é muito interessante porque todos os personagens, quase todos, têm basicamente o mesmo problema. Todos eles não entendem como é viver em sociedade e com isso eles sempre geram situações muito absurdas. Só que esse que é o ponto. Apesar desse caos, tudo ainda faz sentido. Você ainda olha pra aquele personagem e pensa, caralho, esse personagem poderia ser um amigo meu, poderia ser um cara aqui que eu convivo. Você conhece alguém com essa personalidade. E essa é a graça do que o Fujimoto cria em suas obras. Chainsaw Man, em particular, eu não li até o final, mas Adeuser e Look Back são outros mangás dele que eu li, que ele tem o mesmo padrão. Ele cria personagens que são muito humanos, incluindo seus desvios de caráter, seus problemas, seus dramas, suas crises, tudo. Por isso que eu acho que talvez o Fujimoto hoje seja um dos maiores autores de mangás que a gente tem na atualidade. E eu poderia passar um podcast inteiro só falando sobre ele, mas esse não é o foco aqui hoje. Se eu um dia sentar e ler Chainsaw Man de verdade, e aí sim, com uma tradução oficial, se eu algum dia sentar e ler Fire Punch, pode ter certeza que vai ter um episódio nesse podcast sobre isso. Mas, por enquanto, vamos nos focar no material que a gente quer discutir, que é o filme. Vamos voltar a falar do filme. Voltar não, porque eu ainda não comecei a falar do filme. E essa é a parada de Chainsaw Man. Tem tanta coisa pra você falar, que se você não pontua o que é importante antes de você falar da história, falar das metáforas, falar das analogias, você não consegue aproveitar, você não consegue trabalhar a ideia. Eu não sei com quanto tempo esse podcast deve estar. Eu tô chutando aqui, já deve ter passado de uns 10 minutos. E eu ainda não comecei a falar do filme propriamente dito. Essa é a parada de Chainsaw Man. Mas bem, com questão do filme, o filme ele meio que começa com uma cena que ela não deveria estar aqui, na minha humilde opinião. E ele segue a partir do ponto que a primeira temporada terminou, que é quando o Denji acabou de vencer o demônio Katana. Ele reanima a cena pós-créditos que finaliza a primeira temporada para um estilo que lembra muito o mangá que a gente está acostumado a ler. Eu acho que essa cena ela tá perdida no filme, antes de tudo. Que essa cena ela já faz sentido dentro do contexto de uma série completa, mas ser colocado no filme, se ela não vai fazer nada no filme, ela tá só comendo tempo de tela. A gente sabe que essa cena ela tem uma importância lá no final desse arco do mangá, dessa saga do mangá. E sim, eu não li o mangá, mas eu sei como o mangá termina. Então, sabendo que essa cena ela não faz nada aqui, ela tá sobrando. Apesar de ser linda, a construção do preto e branco, os comentários, é sempre um quentinho no coração você ouvir o Potita, essa cena tá perdida no filme. Muito perdida. Porque ela não serve nem de metáfora dentro do contexto do filme. Pra nada. Ou se serve, eu perdi o contexto, então me deixa aqui nos comentários o que eu perdi. Mas apesar de eu não saber como termina o final, ter uma ideia do que acontece no final, ela é interessante em retrospecto quando você vê algo que acontece antes. Principalmente quando você tem várias subcamadas que você não pescou inicialmente. Porque você passa a ver a série sobre outra ótica. E esse filme, ele trabalha muito como uma sequência direta do que aconteceu da série. E é basicamente o que a gente vê. Você se
lembra bem, a primeira temporada ela termina com a Power, o Denji e o Aki comemorando a vitória sobre o demônio Katana e os nossos protagonistas descobrindo como chegar ao demônio das armas. Esse é o ponto que a gente tá agora na história. Só que, em contrapartida, a gente entende o que os demônios querem com o Denji. Caso eles querem o seu coração. E aqui que entra a primeira metalinguagem dessa história. Porque a Reese, que é a vilã desse filme, eu não sei nem se eu posso chamar exatamente ela de vilã, mas a Reese nesse filme, ela é um demônio que quer o coração do Denji, mas pra pegar o coração dele, ela quer conquistar o coração dele. É meio metafísico? É, mas esse é o contexto dessa parte da história. E meio que a história ela segue até certo ponto tentando te vender a ideia de que ele tá numa tentativa de romance, porque a Reese aqui ela é apresentada como uma menina doce que se apaixona pelo Denji pelo jeito que ele é, o jeito curioso que o Denji é. Isso é muito interessante pela construção da obra, porque meio que o Denji ele começa a interagir com a Reese logo depois de um encontro com a Makima, então ele tá basicamente nas nuvens quando encontra a Reese. E esse é o ponto. O Denji ele é um personagem que, desde o início, ele é apresentado tendo uma queda um tanto quanto curiosa pela Makima, que é a chefe dele. Tipo, meio que tem um certo controle, se é que você me entende. Um certo controle dela, independente do que ele sente por outras mulheres. Sua mente sempre pensa sobre estar com ela, estar sobre o controle dela, estar interessado por ela, estar apaixonado por ela. O Denji, ele não entende nada sobre relações humanas, mas o tempo todo da história, sempre que ele tem uma interação com outra mulher, ele se coloca numa sinuca como se ele tivesse que decidir entre a Makima e essa nova mulher. E aqui o Denji ele é apresentado como um cara emocionado. E emocionado no seguinte sentido, ele confunde a sua obsessão pela Makima com o amor. E a Makima tá sempre usando da sua influência para reforçar esse sentimento. Basicamente, o Denji é igual a muito jovem emocionado que tem por aí. E de certa forma, essa construção chega a ser doentio, porque ele tá sempre se questionando, pesando, como se fossem valores iguais, uma pessoa que quer começar a ter algum tipo de relação com ele, ou uma pessoa que não quer nada com ele, nunca esteve próximo dele. Ele parece que se sente preso em um relacionamento, mas sem estar realmente em um relacionamento. Algo talvez bem familiar com a friendzone, não sei. Bom, de certo modo, apesar disso, ele ainda tem alguma certa liberdade de escolha, ele ainda tem algum certo livre-arbítrio. Até por isso que ele acaba se envolvendo com a Reese, que nesse começo, ela é apresentada como alguém com um interesse muito grande no Denji, entende? Foi como eu falei, a Reese, ela quer capturar o coração do Denji, conquistando o coração do Denji. Chega a ser poético, literalmente. E essa é a metalinguagem da parada. E a Reese, ela utiliza todos os artifícios que ela tem ao alcance dela para alcançar esse objetivo. A gente vê isso muito claro na cena da escola. Tem um momento do filme que a Reese, ela convence o Denji a ir à escola com ela à noite para eles terem um date. E nesse date tem toda uma cena do Denji indo nadar com a Reese e ele decidindo o que vai nadar, se vai nadar ou não. Basicamente pesando como se ele tivesse um relacionamento com a Makima e que se ele fosse nadar com a Reese era como se ele estivesse traindo a Makima. Bom, eu tô basicamente comentando isso porque isso é meio que um exemplo do quão doentio era essa relação do Denji com a Makima e o quão doentio que pode ser esse paralelo se você vive nessa situação. Procure ajuda. Existe ainda, nessa cena da natação, um comentário bem interessante que eu queria fazer, e aqui eu gostaria de dar os meus parabéns ao Estúdio Mapa, porque ele tem um trabalho muito incrível de referências e manda muito bem adaptar essas referências na sua animação. Bom, talvez não tenha ficado claro pra você pelo estilo dos trajes de Chainsaw Man, talvez não por conta do uniforme dos Caçadores de Demônios, mas pelas roupas dos outros personagens, fora dos contextos, Chainsaw Man não se passa na década que a gente vive. Não existem smartphones, não existem televisões tela plana, não direito, não existe pessoas viciadas na internet, não existe redes sociais. Chainsaw Man se passa na década de 90. E isso consegue ser visto muito bem na caracterização dos personagens. Todos os personagens se vestem como pessoas dessa época. Não vou dizer sobre cabelo, porque isso particularmente eu não entendo, mas você consegue ver, principalmente nos trajes da Reese, que você está na década de 90. E uma coisa que era muito comum nos animes da década de 80 e 90 era uma certa censura soft nas animações japonesas.
Bom, soft no seguinte sentido: você não tinha problema em mostrar uma personagem nua desde que você não desenhasse os mamilos. E aqui isso é adaptado pra série. Eu não tenho uma lembrança como é no mangá, e esse estilo de censura soft ele era super comum em produções da década de 80 e 90, porque ele meio que dava uma liberdade pros diretores comporem uma cena sem ter que se preocupar em ser algo muito explícito ou vulgar, ou mesmo se preocupar se eles estavam produzindo um hentai por acidente. E aqui, no filme, isso meio que é transportado, mantendo essa censura soft. Permite que o diretor ele construa a cena que a gente tá vendo. E veja bem, eu não lembro como é no mangá, mas é muito interessante a gente ver o paralelo da vida real pra imaginação do Denji nessa cena. Porque enquanto na vida real ela ser uma cena bastante caliente, de certa maneira, ela não é vulgar. Enquanto na cabeça do Denji, enquanto ele imagina todas as mulheres com quem ele já se imaginou, aí sim é vulgar. É muito interessante quando você coloca isso em metalinguagem. Apesar de existir um romancezinho ali no ar, a cena não é sobre isso. Ela tá tentando ensinar o Denji a nadar. É necessário eles estarem nus pra isso? Não, mas ela dá um toque a mais da questão do romance entre os dois. E tudo sem construir uma cena muito vulgar, uma cena muito erótica, de certa maneira. Chega a ser interessante. Mas, assim, eu vou basicamente só comentando o que me chamou muito mais a atenção no filme. Porque essa cena da escola, ela é muito interessante, porque ainda tem meio que uma cena adicional de como que a Reese, ela lida com um assassino que surge nessa escola. E meio que ela lida quase como se fosse um herói da Marvel. E eu tenho 2 comentários sobre toda essa cena. Primeiro, acho que a Crunchyroll ela deu um vacilo aqui com a versão dublada. Porque no final do contexto da luta da Reese com esse assassino, ela canta uma música, eu fiquei com a impressão de que a música era em japonês e não tinha legenda. Então, pra mim, eu não sei sobre o que ela estava cantando. Não sei se aquela letra é importante. E outra coisa, eu acho essa cena inteira, toda essa side quest do assassino que tá caçando o Denji, ela é meio desnecessária. Porque ela me antecipa uma coisa que eu não precisava me antecipar. É claro que a gente, conforme vai vendo Chainsaw Man, entende o contexto de Chainsaw Man, a gente entende que tudo ali é um desastre prestes a acontecer. A gente entende que alguma coisa vai acontecer com a Reese. A gente espera que não, mas pelo que vinha até então. Mas a partir do momento que você vê a Reese lidando com um psicopata sozinha, de mãos vazias, você entende que a Reese ela não é uma pessoa comum, e isso meio que estraga a surpresa que vem na cena seguinte. Isso pra mim é um problema, por isso que eu acho que essa cena ela tá perdida, porque ela não tem um objetivo narrativo, ela não me dá uma informação adicional, ela me antecipa um plot twist que a história deveria me dar na cena seguinte. Então ela meio que quebra a minha surpresa de certo modo. Então eu reforço, pra mim essa cena inteira do telhado ela tá sobrando. Ela não precisava estar aqui. Eu não preciso dessa cena pra entender que a Reese ela tem uma relação com o demônio dos tufões, que eles se conhecem, que eles iriam trabalhar juntos. Ela podia simplesmente aparecer trabalhando com o demônio dos tufões na batalha final, que a gente não iria ficar bolado com isso. Não foi a primeira vez que o Fujimoto fez isso. Tem coisas que não precisam ser explicadas, tem coisas que não precisam ser construídas. Então, essa é uma sidequest que apenas toma tempo de tela com uma coisa que não anda e não tem função na história. Não pra mim, pelo menos. E eu não lembro como que tá no mangá, porque eu parei mais ou menos por esse ponto. Então não sei se eu li isso no mangá, porque eu já não lembro, porque eu li esse mangá há muito tempo. Mas até onde eu entendo, se tem uma cena sobrando, a gente pode simplesmente cortar fora. E se ela tá no mangá, é um erro da direção não cortá-la aqui, porque ela não tem função aqui. Se ela construísse um terror, uma coisa mais estendida, pra gente ter uma impressão por alguns minutos de que a Reese ela estava sob ameaça, talvez ela tivesse uma função. Mas aqui ela, infelizmente, ela fica meio perdida mesmo. Bom, eu acho que eu não tenho muito o que comentar do que vem depois, que é o clímax do combate entre o demônio da motosserra e o demônio bomba, porque é simplesmente você fazendo checkzinho do manga shonen. Mas essa luta, toda essa cena de confronto, ela tem sim algumas coisas legais pra você comentar e é onde eu vou me focar. Principalmente na sua primeira metade, porque a gente muda o foco do protagonista do Denji, mas dessa vez aqui pro Aki. Porque esse que é o ponto. O Aki até aqui, ele tava meio que apresentado sobrando na história. Lá no começo do filme, ele é mostrado dizendo que ainda quer realizar a sua vingança pra finalmente começar a respirar em paz. E aqui tem toda uma construção paralela do Aki nesse arco sobre o conceito de vingança e a vingança dele. Basicamente,
Ele começa mostrando como a relação dele com o demônio e o anjo, sendo que ambos não se suportam. O roteiro chega a dizer explicitamente que eles não conseguem nem fingir que se gostam. Tanto Aki quanto o demônio do anjo não têm amor próprio, eles não amam a própria vida, mas essa relação ela funciona de uma maneira diferente. Enquanto um não se incomoda de encurtar a própria vida em troca de mais poder, tudo para poder performar melhor no trabalho e cumprir o seu objetivo no trabalho, o outro simplesmente quer morrer porque não quer trabalhar. É uma dualidade bem legal e talvez num podcast mais abrangente, comentando em mais detalhes as coisas que acontecem em Chainsaw Man, eu poderia concluir disso, que seria o paralelo entre você botar um cara workaholic pra trabalhar com um cara que não gosta de trabalhar. Não sei. Talvez um dia, quem sabe, um podcast sobre Chainsaw Man. Mas aqui o ponto é, nesse momento do filme, o Aki, ele salva o demônio anjo de morrer. E ele não salva porque ele gosta do demônio do anjo, como eu comentei no começo. Ele simplesmente não aguenta mais perder ninguém. Ele acabou de perder pessoas queridas que trabalharam com ele, pessoas que queriam trazer ele para um contexto de vida melhor. E basicamente isso é a única coisa interessante para se comentar desse clímax final de combate, que é esse contexto todo do Aki com o demônio anjo. Eu acho que é a única coisa interessante para se comentar nesse final. Até porque, tirando isso, a luta do Denji com a Reise, ela é bem mais ou menos. De certo modo, curiosamente, ela não é clara sobre o que tá acontecendo. Chega a ser bem até psicodélico toda a luta. Se tem algum subtexto, algum contexto que eu não peguei, por favor, me diz, porque pra mim ela só parece mal feita. Então, mais uma vez, se eu não entendi, me deixa aqui nos comentários, me explica o que você pescou dessa cena, que pra mim tá muito perdida. Bom, mas a gente pode comentar da conclusão da luta, que é outra coisa interessante. Porque assim, afinal, apesar da traição da Reise, o Denji no final ainda assim decidiu não matá-la, mesmo sobre o risco dela acordar e tentar roubar seu coração. E não só isso, ele ainda sugere que eles fujam juntos, que foi algo que a Reise tinha sugerido no começo de todo o conflito quando eles tentaram se matar. É interessante porque todo esse conflito, toda essa luta, ela gerou uma certa comoção do Denji. E essa comoção fez ele tomar uma decisão impulsiva. Que aqui é interessante notar, pela primeira vez em todo o filme, talvez em todo Chainsaw Man, ele tomou uma decisão impulsiva apesar do que ele sente, do que ele imagina que ele sente pela máquina. Sim, ele decide fugir, mas essa decisão ela não surge como consequência ou como uma decisão pós um conflito interno como a gente é acostumado a ver. É interessante ver como é metafórico ele tentar fugir com, entre muitas aspas, a sua namorada. Porque a própria Reise, em todo o arco, ela deixa muito claro que ela estava manipulando ele. Mas não exatamente sobre essa decisão de fugir. Mas apesar de toda essa manipulação, fica muito claro que a Reise também se apaixonou pelo Denji no final. Porque essa é a cena que vem na sequência. Que a Reise, ela tenta fugir sozinha, mas ela tem um estalo e decide aceitar a oferta do Denji. E tem toda uma construção dela estar seguindo aquele mesmo contexto que teve lá no começo do filme, pós ela conhecer o Denji, para ela ir encontrá-lo para eles fugirem juntos. E ela chega a tentar fazer isso, mas infelizmente a máquina aparece para retomar o controle que ela tem sobre o Denji, para acabar com aquela influência impulsiva que tirava as dúvidas do Denji sobre o que ele sentia com a máquina. E chega a comentar eu não sei se eu posso chamar de metáfora, a analogia que permeia todo o filme, que é a analogia do rato do campo com o rato da cidade. Pera, eu acho que eu não comentei dessa analogia até aqui. Bom, lá na cena da escola surge essa analogia do rato do campo e o rato da cidade. O rato do campo, apesar de ter dificuldade de arrumar comida, ele vive uma vida relativamente tranquila e pacífica, sem ter muitos problemas para permanecer vivo. Enquanto o rato da cidade, ele tem mais facilidade de encontrar comida, mas ele vive mais em risco todo dia de ser morto. De certa maneira, essa analogia ela permeia um pouco a premissa do filme. A Reise, que é um rato da cidade, que sobreviveu por muito tempo, ela sonha com a vida tranquila. Enquanto Denji, que se diz ser um rato da cidade, pelas oportunidades, mas lembrando, isso é porque o Denji é um ser humano muito cru, ele tá aprendendo sobre a sociedade. Então, por estar aprendendo sobre a sociedade, ele deseja aprender cada vez mais e mais, porque esse é o desejo dele, por isso que ele se define nesse começo como um rato da cidade. Mas o curioso é que, apesar de todos esses desejos, de toda essa curiosidade, dessa vontade de viver,
no final ele decide que não quer mais ser um rato da cidade e quer ser um rato do campo junto da Reese. Chega a ser bonito de você pensar. Chega a ser poético. Que o amor, ou que ele acha que é amor, fez ele trocar todas as experiências que ele queria seguir. Tudo por uma vida mais tranquila no campo. Mas assim como a metáfora, o rato que fica muito tempo na cidade acaba morto. E meio que foi isso que aconteceu com a Reese, morta por quem controla o destino de todos os ratos da cidade. Morta por desafiar o controle da máquina com o dente. E é dessa maneira que o filme termina. Bom, mais ou menos novo, porque ele tem uma cena pós-crédito. Afinal, todo filme bom tem que ter uma cena pós-créditos, né? Ironias à parte. A cena, vemos a continuação dessa cena da Reese, mas vista sobre a ótica do Denji, que ficou esperando ela dentro da cafeteria o dia inteiro. Tudo sem saber o final trágico que a Reese teve. Essa cena ela tem uma composição muito legal, porque primeiro foca na flor que o Denji dá pra Reese no começo do filme, quando eles se conheceram, morta obviamente, enquanto mostra o Denji com um buquê enorme, quase como se ele dissesse que quer renovar e intensificar o sentimento que eles tiveram quando se conheceram. Mas nesse ponto da história chega a Power, que veio atrás do Denji depois de resolver o problema que aconteceu lá no começo do filme com relação a sangue, que eu não comentei, então não vou perder meu tempo com isso. E meio que com a chegada da Power a gente volta a ver tudo que define Chainsaw Man. O caos retornando, o Denji voltando a agir de forma caótica e louca, comendo um pouquinho de flores pra variar. É quase como se a série dissesse que tá tudo voltando ao normal, não sendo normal. E bom, é desse modo termina esse filme incrível. Bom, eu acho que não faltou comentar nada sobre esse filme, dessa história. Talvez comentar que esse filme, assim como Demon Slayer, ele saiu pra maiores de 18 anos no Brasil, mas isso eu acho que eu já comentei em shorts, então não sei se vale muito a pena eu perder meu tempo com isso. Pra mim, faz muito sentido esse filme ser pra maiores de 18 anos, enquanto Demon Slayer não, porque esse filme tem muita violência, muito gore, muito, entre muitas aspas, nudez. Mas ainda assim, eu vou te incentivar você a ir no cinema assistir esse filme, se você puder, claro. E incentive outras pessoas que também curtam essa história a ir ao cinema ver esse filme. O trabalho que a Crunchyroll tá fazendo de trazer essas animações pra gente é muito legal. E se a gente não for pro cinema, isso vai acabar. E bom, eu me esforcei muito pra esse podcast sair. Talvez, pelo que eu tô vendo aqui do cronograma de gravação, esse vai ser o podcast mais longo lançado por esse canal. Vai ser o episódio mais longo que a gente já teve. Então, eu te convido a meio que se inscrever para fazer valer todo o trabalho que eu tive aqui para gravar. Me deixa aquele seu like se você estiver me ouvindo no YouTube e me segue se você estiver me ouvindo no Spotify. Cara, curtiu esse filme? Me deixa um comentário, me diz o que você achou desse filme. Para mim é muito importante ouvir a sua opinião. E você quer convencer o seu amigo a ver o filme do Chainsaw Man? Não manda esse podcast para ele, porque a gente não dá spoiler. Essa é a regra daqui do canal. Ademais, espero que você tenha curtido esse podcast. Só me resta agradecer pela toda a audiência que eu venho tendo e me ajude a crescer. Divulgue isso, mande para os seus amigos. Bom, eu não vou ficar aqui gastando ainda mais seu tempo. Ademais, foi!